Olá pessoal, tudo bem? Bem-vindos a mais uma tarde aqui no nosso projeto Live, que hoje recebe como convidado o professor Tiago Fensterseifer. Tiago é mestre e doutor pela PUC do Rio Grande do Sul, com estágio doutoral desenvolvido na Universidade de Munique, Alemanha, professor de Direito Constitucional e Direito Ambiental, lá do nosso querido curso SEI, onde somos colegas. O professor Tiago também é defensor público, atuando em São Paulo, e hoje vai nos brindar com considerações acerca do acesso à justiça em matéria ambiental. Certeza de que vamos todos aprender muito. Eu já encaminho agora. O professor Tiago possa dividir conosco a live de hoje. Olá, meu amigo. Tudo bem? Bem-vindo, professor Tiago. Uma honra recebê-lo aqui no nosso projeto Live. Muito feliz em poder contar com a sua colaboração. Eu acho que por didática, costumo informar no início de cada transmissão que esse é um projeto que busca levar informações críticas e atualizadas sobre temas específicos do direito, mas de maneira mais informal, mais leve, porque aí a gente colabora não só para informar os colegas, pesquisadores, professores e alunos, mas também levando informação, mas também colaboramos para levar um pouco mais de empatia, de solidariedade nesse período de isolamento. Para mim é uma alegria, eu acho que redobrada, recebê-lo exatamente no dia dedicado à defensoria. Tu és defensor, então, feliz casamento aí, a coincidência nos favoreceu. Meu amigo, fique à vontade, eu farei 5 ou 6 provocações para que você possa desenvolver as ideias, mas o espaço é seu, eu sempre digo, o convidado é a estrela da live, eu farei provocações pontuais apenas para conduzir o raciocínio, mas o espaço é todo seu. Perfeito, Marcelo. Muito obrigado. Para mim é um privilégio, uma honra, né, estarmos aí de volta, confraternizando. Semana passada a gente tinha feito uma outra live, né, justamente pelo perfil do SEI. A gente combinou uma visita primeiro na casa de um, depois na casa do outro. Uma forma aí da gente estar juntos. Aqui eu tenho até uma pequena, né? Que em casa é tudo meio improvisado. Ó, já tem até uma participação especial aqui. Para mim é uma alegria enorme, né, tá podendo, justamente uma feliz coincidência no Dia Nacional da Defensoria Pública, né, que se celebra sempre no dia 19 de maio. A gente está falando justamente de acesso à justiça, né, que é o tema da nossa live, ainda que com a perspectiva, né, do acesso à justiça em matéria ambiental. A questão, eu acho que reforça, né, justamente essa perspectiva da gente estar tratando desse tema, né, num momento também tão desafiador, né, Marcelo, em relação, em especial, aos grupos sociais vulneráveis, né, a pandemia coloca aí uma situação bastante delicada, né, e a importância do sistema de justiça, das instituições que conformam o sistema de justiça, no sentido de fato, se postarem perdão, como guardiões, aí, acima de tudo, dos direitos fundamentais e com um olhar muito atento aos grupos sociais vulneráveis, né? Inclusive, a nossa live eu vou destacar um pouco nessa relação também entre vulnerabilidade e proteção ecológica, de que forma isso também se relaciona com o acesso à justiça. Tá? Então, meu amigo, muito obrigado de novo pela oportunidade, é uma alegria. Né? Eu acho que, como bem destacaste no início, é um momento que a gente precisa, de fato, né, levar a informação, mas também chegar à casa das pessoas, né, os alunos, enfim, pesquisadores, aí, a comunidade jurídica, né, lato sensu, realmente é um momento que as lives têm sido uma oportunidade da gente, né, romper com aquela dificuldade que o isolamento tem, né, inclusive em termos, né, psicológicos, né, para quem está aí vivendo isso no dia a dia, são desafios enormes, né, e muita gente estudando, tendo que tocar a vida, né, da melhor forma possível. Bom, vamos ao tema, então. Né? A questão do acesso à justiça em matéria ambiental, eu vou contextualizar um pouco, né, abrir um pouco o marco da discussão, porque hoje se fala muito num tema no âmbito do direito ambiental, que são os chamados direitos ambientais de participação, ou direitos ambientais de acesso,
ou outros autores ainda falam de direitos ambientais procedimentais. Né? O que é isso? Né? Inclusive na nossa live, eu acho, Marcelo, anterior, a gente comentou um pouco, né, que os próprios direitos fundamentais, se a gente, né, no âmbito da teoria dos direitos fundamentais, a própria dimensão ou perspectiva, o professor Ingo trata de forma bastante rica dessa temática, que é a questão da perspectiva procedimental dos direitos fundamentais. Né? Então, é como se o direito fundamental ao meio ambiente, né, naquele percurso que ele faz entre a norma constitucional e a sua efetivação, o procedimento em si, tanto a questão organizacional, pensando também nas instituições que incorporam, né, essa organização necessária à concretização do direito, mas também do ponto de vista procedimental, né, isso é extremamente importante. Então, nos últimos anos, né, eu vou destacar aí alguns marcos importantes, normativos em especial, que deram justamente amplitude e concretização para essa dimensão procedimental do direito, vamos dizer assim, fundamental ao meio ambiente. Então, por isso se tem falado muito, né, desses direitos ambientais de participação. Quais são eles? São 3, né, consagrados, que é a questão do acesso à informação em matéria ambiental, a participação pública na tomada de decisão em matéria ambiental, né, e o terceiro deles é justamente o acesso à justiça em matéria ambiental. É bom, por exemplo, eles são 3, vamos dizer assim, categorias que concretizam, né, até mesmo o princípio 10 da Declaração do Rio de 92. É dali, vamos dizer assim, aquele embrião normativo de onde surgiu toda essa discussão em torno dos direitos ambientais procedimentais. Se vocês fizerem a leitura do princípio 10 da Declaração do Rio, vocês vão identificar justamente esse tripé de direitos de participação. Isso é extremamente importante. Você sabe que o direito ambiental, né, ele sempre teve uma vinculação muito forte, ele tem que ser um aspecto muito amarrado, né, por assim dizer, a uma perspectiva democrático-participativa. Ou seja, ele surgiu, né, vamos, né, voltando lá para a década de 70 em especial, né, em alguns lugares já a década de 60, mas sobretudo a partir da década de 70, a gente teve no Brasil, para dar, né, só um exemplo, a primeira entidade ambientalista latino-americana, que foi a Associação Gaúcha de Proteção ao Ambiente Natural, a AGAPAN. Até hoje existe, né, ela é sediada em Porto Alegre. O primeiro presidente dela foi José Lutzenberger, né, que é um dos grandes símbolos do movimento ambientalista brasileiro, né, batalhou por muitos anos em temas como agrotóxicos, energia nuclear, nas décadas de 70, 80. Chegou a ser ministro do Meio Ambiente no governo Collor, à época, né, uma situação um pouco polêmica que se criou em torno, inclusive, dessa participação dele no governo à época. Mas, enfim, o direito ambiental brasileiro ele nasceu com esse DNA de uma legitimação social muito forte. Né? Toda a construção da legislação ambiental brasileira, em especial aí já no início da década de 80, com a Lei da Política Nacional do Meio Ambiente, a Lei 6938 de 81, ela incorporou, marco, você pegar um marco, é o nosso, eu até chamo, né? Ele, óbvio, ele não, código. É o Código Ambiental Brasileiro. Ele não tem uma sofisticação técnica, por exemplo, como o Código de Defesa do Consumidor, tão bem acabado do ponto de vista, né, técnico, conceitual, a estrutura, mas ele cumpre esse papel. E é interessante, Marcelo, né, você que é um teórico também do direito processual, um estudioso do processo coletivo também. A Lei da Política Nacional do Meio Ambiente, ainda antes da Lei da Ação Civil Pública, 4 anos antes, ela criou uma ação coletiva ambiental. Né? Se a gente fizer uma leitura atenta lá do artigo 14, parágrafo 1º da lei, que é inclusive onde se consagrou a responsabilidade civil objetiva em matéria ambiental, ali a parte final do dispositivo trata justamente da legitimidade do Ministério Público para propor ação visando a reparação de danos ambientais. Né? Então, ali você tem o embrião, por exemplo, né? Você já poderia dar esse nome de uma ação civil pública ambiental. O objeto em si coincide com o que vai se tornar alguns anos depois, né, por meio da Lei da Ação Civil Pública em 85, justamente, né, o reconhecimento, e a Lei da Ação Civil Pública, ela também, por óbvio, ela tem uma
uma relevância não só do ponto de vista processual, mas também material, né? O ministro falecido, Teori Zavascki, né, lá professor da Federal do Rio Grande do Sul, sempre trabalhou muito também em atribuir à lei da ação civil pública essa relevância do ponto de vista material, porque a gente pegar o artigo 1º dela, você tem ali a consagração que à época, né, meados da década de 80, você está reconhecendo novos direitos, né, materiais, o catálogo ali, que é um rol meramente exemplificativo de novos direitos de expressão coletiva, isso é incorporado na Lei da Ação Civil Pública. Mas, né, só para destacar, ainda antes da Lei da Ação Civil Pública, nós já tínhamos, por assim dizer, uma ação civil pública ambiental consagrada na Lei da Política Nacional do Meio Ambiente. É óbvio, ainda não com essa amplitude democrática, por exemplo, possibilitando, né, a legitimidade das associações, né, protetoras do meio ambiente. Isso também é um aspecto muito importante, né, que vai acontecer com a lei da ação civil pública, perdão, que tem muito a ver com esse tema da nossa live, né, do acesso à justiça em matéria ambiental. Mas você vê a relevância, né, desse tema já desde o início do direito ambiental brasileiro. Né? Então, claro, desde do primeiro marco normativo que reconhece, né, um novo bem jurídico autônomo, a especialização da matéria, princípios, né, a estrutura do Sistema Nacional do Meio Ambiente, essa atribuição em especial ao Ministério Público, né, esverdeando, por assim dizer, né, as atribuições do Ministério Público, agregando a proteção ecológica, renovando, né, todo esse regime também institucional do Ministério Público, mas o DNA democrático participativo está desde o início presente. Isso só veio se fortalecendo, né, gradativamente nas legislações. A gente veio, né, mencionei já o exemplo da Lei da Ação Civil Pública, que então traz essa legitimidade das associações, né, para que possam passar a litigar também na esfera do sistema de justiça, né, proteger o meio ambiente, embora a crítica não, uma análise, vamos dizer assim, né, crítica no sentido de que talvez aquela vontade, né, de quem pensou a ação civil pública, né, autores como a professora Ada Pellegrini e Grinover tratam dessa questão, ou seja, essa ideia de que a sociedade civil, as associações, tomariam um certo protagonismo, não só em matéria ambiental, em vários outros temas, mas, né, em matéria ambiental, com o passar do tempo, após o reconhecimento dessa legitimidade, isso de fato nunca aconteceu, infelizmente. Né? Existe aí toda uma deficiência aí do ponto de vista, mais do que tudo, organizacional, né, das entidades ambientalistas terem uma estrutura, né, técnica apta, vamos dizer assim, a terem assessoramento jurídico necessário, a que possam promover ações coletivas, ação civil pública em matéria ambiental e outras ações, como é o caso também da ação popular, né, que embora a lei da ação popular ela seja uma lei, né, de 65, o objeto, né, dela foi renovado para agregar também a matéria ambiental, então somente em 1988, está consagrado, né, lá inclusive no artigo 5º, quando amplia o objeto da ação popular e coloca também o tema ecológico como sendo objeto da ação popular, então de uma ação popular ambiental. Isso tudo a gente vê, né, essa amplitude do acesso à justiça, dos mecanismos processuais aptos, então, né, não só aqui instituições públicas, como é o caso do Ministério Público, mais recentemente a própria Defensoria Pública, mas também, né, a sociedade, acima de tudo, né, tanto o cidadão, por meio da ação popular ambiental, quanto das associações, pudessem ingressar em juízo na defesa do meio ambiente. Tá? Agora, como eu falei, no caso da ação civil pública, tem estudos que revelam que em torno de 95%, isso é um estudo de alguns anos atrás, 95% das ações civis públicas em matéria ambiental propostas eram titularizadas pelo Ministério Público. Para vocês verem esse quase monopólio. Né? E aí eu não faço uma crítica ao Ministério Público. O Ministério Público tem que fazer exatamente isso. Tem que sim atuar. Uma pena é que outros, né, colegitimados, vamos dizer assim, no caso da ação civil pública, em especial
né, a sociedade civil, as associações, não tenham participado e passado a atuar de forma mais significativa no âmbito do sistema de justiça. Né? Aí vou tratar, inclusive, de um claro, ponto sobre isso lá na frente, porque a gente vai enfrentar aqui, pelo menos numa das questões, o controle da legitimação adequada, que me parece não deve ser verificado apenas com relação às associações pertinentes à temática, mas a todos os outros colegitimados, incluindo, por exemplo, a defensoria. Vamos chegar lá, mas é um excelente ponto, Thiago. Apenas para a gente manter o compromisso, como tu sabes, didático da live, porque há muitos alunos que nos acompanham. Começasses muito bem, você vai falar da 6932 de 81, que é um marco legislativo. A partir daí você tem a criação de secretarias, implementação de diversas políticas públicas. Muita gente afirma que a partir desse marco legislativo a gente fala no novo ramo do direito brasileiro. Eu queria, entretanto, seguindo essa evolução, que você nos falasse um pouco sobre o que devemos compreender por Estado de Direito Ecológico ou Ambiental. Né? Partindo da concepção do nosso Estado Democrático de Direito, o que a gente compreende por Estado de Direito Ecológico ou Ambiental? Fazer uma consideração mais geral nesse ponto, para que os alunos de graduação, sobretudo, que nos acompanham, possam seguir acompanhando a live. Eu aproveito também para registrar a presença de muitos professores, muitos pesquisadores, dentre eles a minha colega de G7 Jurídica, a professora Vanessa Ferrari, que é uma grande professora, está nos honrando aqui na live. Não, ótimo, ótima pergunta. Eu acho que muitos autores, né, eles atribuem à Constituição de 88, né, o nome... Tá, amor, só um pouquinho, mas desculpa, que aqui em casa é tudo meio... Esse tempo de quarentena, a criançada sem aula vira uma coparticipação nas lives, aulas, etc, o tempo inteiro. Mas a Constituição de 88, né, a nossa Constituição, ela seria o que alguns denominam de uma Constituição ecológica, né, justamente. Mas aí é importante a gente contextualizar no próprio modelo de Estado de Direito que a gente teria consagrado, né, aí em 1988. Porque seria falam em Estado de Direito Ambiental, Estado de Direito Ecológico, como na perspectiva da evolução histórica, vamos dizer assim, na compreensão, né, dos modelos de Estado de Direito. Então, desde aquele modelo, né, do Estado liberal vinculado, né, à perspectiva liberal dos direitos civis e políticos, de modo mais expressivo, né, até pensando na postura do Estado, né, de uma função mais defensiva, né, dos direitos exercerem essa natureza defensiva, sobretudo dos direitos fundamentais de primeira dimensão, né, você tem uma evolução gradual em que o Estado já posteriormente tomaria a forma de um Estado social, né, que é um Estado que incorpora várias outras atribuições, né, que passa, por assim dizer, a promoção de determinados direitos fundamentais, e aí em especial em relação aos direitos sociais, os direitos econômicos, sociais e culturais, se a gente pensar na perspectiva, né, do sistema internacional também de direitos humanos, você tem ali um Estado que passa a ser um Estado promotor, porque a realização dos direitos, dos direitos sociais, passa por uma atuação prestacional do Estado. Já não basta mais que o Estado tão somente atue de forma defensiva, no sentido de não invadir aquela esfera de liberdades em relação, por exemplo, né, à própria integridade física, o direito de propriedade, enfim, né, ele passa a ser também um Estado, então, prestacional, né, que a realização dos direitos passa necessariamente por essa atuação do Estado, até por uma perspectiva de redistribuição, né, de renda e tudo mais, né, atentando já, né, para a proteção especial de alguns grupos sociais vulneráveis já da nossa sociedade, enfim. Né, o Estado de Direito Ecológico seria uma terceira etapa nesse percurso evolutivo, né, onde já... E aí é importante, até, né, eu friso que até utilizei a expressão dimensões de direitos fundamentais e não gerações, em razão de uma crítica de que, na verdade, os direitos não liberais... Não superam, né? Eles não deixaram, eles estão tão presentes hoje quanto estavam lá no Estado liberal. A questão tão somente é que novas dimensões foram incorporadas, né? Se a gente pegar o professor Ingo, né, tem uma aula ele explora isso de forma muito interessante e eu acho que é ilustrativo que o próprio princípio da dignidade da pessoa humana,
que acaba sendo, né, o princípio que catalisa essa concepção, inclusive, de diferentes dimensões de direitos fundamentais, né? Ou seja, o princípio da dignidade da pessoa humana hoje, para ele ser efetivamente respeitado, você tem tanto uma dimensão liberal, né, relacionada aos direitos de primeira, então, dimensão, quanto uma dimensão social, comunitária e, mais recentemente, uma dimensão ecológica, né? Depois eu ia até comentar um pouco da opinião consultiva número 23 da Corte Interamericana de Direitos Humanos, né, um documento emblemático de 2017, recente, emblemático. Está inclusive no seu curso de Direito Ambiental. Perfeito, Marcelo. A gente trata, né, dessa matéria, porque ali se reconhece justamente que um patamar mínimo de qualidade ambiental se coloca como uma premissa, né, ao exercício de todos os demais direitos humanos, né? Então, essa é a lógica. Quando a gente fala, né, de uma evolução, né, tanto dos modelos de Estados de Direito, né, na própria evolução do princípio da dignidade da pessoa humana. Isso existe uma correlação direta entre essas duas perspectivas, né? Então, o Estado de Direito Ecológico é isso, né? Um Estado que passa a incorporar como tarefa, né, se vocês fizerem uma leitura do caput, do artigo 225 da Constituição, né, vocês vão ver lá que se reconhece tanto um direito e um dever, né, na perspectiva dos particulares, mas em especial um dever do Estado, né? E aí o parágrafo 1º do artigo 225 arrola, existe um rol exemplificativo de tarefas que devem ser realizadas pelo Estado, né, no cumprimento, então, na efetivação da norma constitucional ambiental, né? Essa é a moldura, vamos dizer assim, normativa desse Estado de direito ecológico, né? E aí, por óbvio, como tu bem mencionaste, que desde lá da Lei da Política Nacional do Meio Ambiente de 1981, quando se criou o Sistema Nacional do Meio Ambiente, e isso se tornou uma política pública de expressão nacional, né, a gente passou a ter, então, né, no âmbito federal, né, o Ministério do Meio Ambiente já existia, na verdade, desde 73, uma Secretaria Especial do Meio Ambiente vinculada à época, né, numa outra formatação do governo federal, ao Ministério de Interiores, né, que foi, inclusive, um reflexo lá da Conferência e da Declaração de Estocolmo de 1972, né, que foi a grande conferência da ONU em matéria ambiental, a grande, eu digo, né, depois a gente teve a ECO 92, a Rio 92, que foi maior ainda, mas eu digo que deu a largada no âmbito da comunidade internacional de assentar a questão da proteção ecológica, inclusive, né, na formatação, na moldura de um novo direito humano. Se a gente fizer uma leitura do princípio 1 da Declaração de Estocolmo, é um primor do ponto de vista da redação dele, né, que vincula a qualidade do meio ambiente ao bem-estar humano, à dignidade e à vida humana, ou seja, né, das presentes e futuras gerações. Então, em 72, você já tem, né, um dispositivo, né, sendo consagrado no âmbito internacional. O professor Guido Soares, que é um professor da Universidade de São Paulo, falecido, que tem uma das obras clássicas de direito internacional do meio ambiente, ele citava, ele colocava, óbvio, não no mesmo status, né, a Declaração Universal de Direitos Humanos e a Declaração de Estocolmo, mas ele colocava a ideia de que ali algo de extremamente novo estava sendo colocado, né, na agenda política internacional, da mesma forma como em 48 se pautou a discussão envolvendo os direitos humanos. Ele faz essa correlação. Então você tem justamente esse, né, progressivo, vamos dizer assim, reconhecimento do direito humano ao meio ambiente no âmbito da comunidade internacional. Isso chega, né, ao Brasil, e a Lei da Política Nacional do Meio Ambiente faz essa estruturação. Então você passa a ter um Ministério do Meio Ambiente, você passa a ter, no âmbito dos estados, secretarias estaduais, órgãos especializados, nos municípios idem, né, além de, gradualmente, também as instituições do sistema de justiça assumirem essa tarefa para si, né, como, em especial, no primeiro momento, o Ministério Público passou a fazer. E aí já, né, a gente já vai justamente para, vamos dizer assim, um dever de proteção que é incorporado, né, também às instituições do sistema de justiça. Se a gente fala hoje do acesso à justiça em matéria ambiental, isso tem uma relevância porque, né, tanto as instituições como o Ministério Público, quanto a Defensoria, mas o próprio Poder Judiciário, né, ou seja, existe um dever ali, tendo em vista que você está tratando de interesses, né, de uma magnitude coletiva, né, um interesse público primário que seja,
enfim, interesse difuso, né? O nome que a gente, são várias possibilidades, um bem de uso comum do povo, enfim, né? Que revelam essa relevância para toda a sociedade, né? Do equilíbrio ecológico, da integridade ecológica, da integridade dos processos ecológicos essenciais, uma expressão muito importante que está no inciso 1 do parágrafo 1º do artigo 225 da Constituição, e que revela justamente um aspecto relacionado um pouco a essa ruptura, inclusive, com um marco jurídico antropocêntrico, né? Quando a gente fala hoje, até mesmo, e a Constituição dá, vamos dizer assim, combustível normativo, né? Para a gente trabalhar com essa perspectiva, inclusive, de renovação de um marco jurídico antropocêntrico relativizado, né? Ou até mesmo biocêntrico ou ecocêntrico, já foi objeto de análise pelo próprio Supremo Tribunal Federal, no caso da vaquejada, por exemplo. Mas, voltando, né, eu acho que para o tema também do acesso à justiça em matéria ambiental, a gente teve, Marcelo, né, um marco que é do direito internacional muito importante, né, que depois daquela consagração que eu mencionei no início, do princípio 10 da Declaração do Rio, né, dando forma a essas 3 categorias de direitos de participação, a gente teve a Convenção de Aarhus, né? Aarhus é uma cidade na Dinamarca, de 1998, essa convenção, que o objeto dela é justamente, né, Convenção de Aarhus sobre acesso à informação, participação pública na tomada de decisão e acesso à justiça em matéria ambiental. Inicialmente ela estava circunscrita ao âmbito europeu, posteriormente se abriu, alguns países, inclusive asiáticos, aderiram, enfim, e ela criou um marco internacional extremamente importante, né? Hoje também no âmbito do direito internacional dos direitos humanos se fala muito desses direitos de participação, dessas 3 dimensões, né? Mas mais recentemente, em 2018, e é aí que eu queria chamar a atenção, a gente teve aqui, existe a CEPAL, né, que é a Comissão Econômica para a América Latina, aí do sistema ONU, né, não é do sistema OEA inicialmente, se estabeleceu um acordo regional para os países da América Latina e Caribe sobre acesso à informação, participação pública em matéria ambiental e acesso à justiça. Tá? Nos mesmos moldes, mas eu diria que ainda de forma muito mais elaborada, tecnicamente, né? Ela consagra, inclusive, pensando até mesmo na participação da sociedade civil, né? Um dever, vamos dizer assim, dos estados de proteção, né, dos defensores do meio ambiente, ou seja, né, de pessoas da sociedade civil que atuam, né, a gente tá aí o exemplo clássico do próprio Chico Mendes, né, da irmã Dorothy Stang, assassinada, mais recentemente, né, de vários indígenas, mais um que foi de um daqueles guardiões da floresta, né, agora está me fugindo o nome dele, que foi, né, o ano passado, o início desse ano, no final do ano passado, agora, Paulo Paulino Guajajara, né, que foi mais um marco de um episódio triste de, né, vítimas, justamente, né, pessoas que se colocam nessa uma efetivação até mesmo desses direitos ambientais de participação, né, e acabam sendo vitimadas. Para ver a relevância desse acordo, o Brasil já assinou ele, mas ainda não foi incorporado. É um documento extremamente importante que trata, né, tem um tópico específico sobre acesso à justiça, né, fala inclusive da questão da inversão do ônus da prova, vários temas de um princípio, vamos dizer assim, indúbio pro natura, que deve ser, né, relacionado a aspectos relacionados, por exemplo, à legitimidade, qualquer interpretação que se vá dar, inclusive do ponto de vista processual. O Acordo de Escazú, ele tem uma diretriz nesse sentido também, extremamente interessante. Isso foi incorporado da mesma forma na decisão da opinião consultiva número 23 da Corte Interamericana de Direitos Humanos. Também, a gente pegar o sumário da opinião consultiva, vocês vão ver os tópicos específicos destinados a acesso à informação, participação pública, acesso à justiça, ou seja, é um dos temas, vamos dizer assim, mais importantes hoje do direito ambiental. Reforçando, né, aquela questão que a gente tratou, inclusive na outra live, ou seja, não basta, né, belas constituições, um marco normativo material, né, sólido do ponto de vista jurídico, se a gente não tiver né, um processo, né, uma procedimentalização adequada que possibilite a reivindicação desses direitos numa situação de violação
né? E é o que, de fato, no Brasil, infelizmente, a gente está testemunhando em várias áreas, né? Na Amazônia, a questão, né, de um avanço galopante do desmatamento, né? A questão, inclusive, também que se repete na região do Pantanal Mato-Grossense. Enfim, são aspectos extremamente importantes, né? E aí, quando eu falo, por exemplo, do acesso à justiça em matéria ambiental, pensando, né, eu acho que o novo Código de Processo Civil, né, Marcelo, você é um dos grandes especialistas no tema, quando ele reforçou e ampliou o espectro, por exemplo, né, do amicus curiae, né, da figura do amicus curiae, enfim, a questão das audiências públicas judiciais, que, aliás, o Supremo Tribunal Federal é um protagonista desde 2007, né, realiza audiências públicas judiciais, diversas verteram temas ambientais, a última delas foi sobre o Código Florestal de 2012. Então, existe todo um movimento, acho que muito rico, né, progressista, vamos dizer assim, de renovação, né, ainda óbvio, um aspecto que eu acho importante, né, inclusive para tentar superar essa deficiência da participação da sociedade civil no âmbito do sistema de justiça, né, para que não se limite só a representações ao Ministério Público, ou à Defensoria Pública, enfim, mas que possa atuar, que possa ser protagonista né, dessa atuação judicial, é a questão, por exemplo, de uma assistência jurídica, né, tanto para a propositura de ações populares em matéria ambiental, quanto né, para ações civis públicas, ambientais, etc., né, que, de alguma forma, poderia ser viabilizada pela Defensoria Pública, né, em alguma medida. Não existe um óbice que a Defensoria Pública preste assistência jurídica a pessoas jurídicas, por exemplo, né, desde que, por óbvio, sem fins lucrativos e que né, tenha uma correspondência de fins com o própria... Né, com a atuação institucional da Defensoria Pública. Então, isso é sim possível, a gente a gente defende isso no livro, né, da mesma forma em relação à ação popular. É um tema muito importante para a gente poder avançar né, nessa questão da participação da sociedade civil em matéria ambiental. Vamos falar um pouquinho do teu livro, mas eu queria já enaltecer a didática e a fluência com que você expõe as suas ideias. Dentre as exposições que você já fez, uma me chamou muito a atenção. O diálogo necessário entre os direitos fundamentais e a construção do nosso Estado democrático de direito. Você faz esse link, né? Se a gente tivesse lá uma primeira dimensão dos direitos fundamentais, liberdades negativas, uma segunda dimensão dos direitos fundamentais com ações do Estado, você tem aí a proposta de isonomia material, depois você teria uma terceira dimensão, e aí já se fala numa fraternidade, no direito que seria o direito de toda a coletividade, que já não é individualista, não é um indivíduo, não é nem o grupo, mas é de toda uma coletividade. Então, está muito claro para mim a relação entre os direitos fundamentais e as suas dimensões, que tu disse muito bem, não se trata aí de geração, porque não se revoga isso, eles coexistem, a gente vai aprendendo com as experiências. Então, para mim está muito claro a relação entre as dimensões dos direitos fundamentais e a construção teórica desse estado de direito ecológico ou ambiental. Então, um diálogo estreito e muito bem apresentado. Eu ouso dizer, inclusive, que há também um diálogo muito evidente entre as três ondas processuais e o que a gente pode considerar hoje como dimensão de direito fundamental. Então, para falar um pouquinho da minha área, veja que você pode pegar o Capelletti, para citar um exemplo. Você teria uma primeira onda que vai considerar a hipossuficiência, e aí você tem gratuidade da justiça, você tem a defensoria. Depois você vai ter uma segunda onda processual que está preocupada com direitos que já são meta-individuais, aí a gente já fala do processo coletivo. Estaríamos numa terceira onda, agora tratando da efetividade, onde a gente pode inserir o CPC 2015. Então eu acho que os direitos fundamentais não só apresentam as bases para essa construção teórica de um direito, de um Estado de direito ecológico, mas também servem de base para a gente, inclusive, perceber as ondas processuais. Eu acho que essas ideias estão conectadas. Você trata disso com muita didática, Tiago. Eu vou aproveitar a sua expertise já para falar do teu livro. Está com, se não me engano, com 952 páginas.
O lançamento, eu vi aqui pelo site, está previsto para o dia 4 de junho, livro que você escreve em coautoria com o professor Ingo Sarli. Eu não tenho em mãos aqui ainda, mas fiz uma pequena projeção para o pessoal nos acompanhar, a capa do livro do meu Opa, amigo Tiago ali ao fundo. perfeito. Nesse livro, nesse curso de Direito Ambiental, você chega a afirmar um novo marco teórico. Aí você me diz Perfeito. assim, à luz do estado da arte, o direito ambiental pode mostrar um novo desafio civilizatório para o direito. E há uma relação que eu também já pesquisei com uma teoria da justiça. Se chega a falar no véu da ignorância, do Rawls, o que vai me levar à próxima provocação. Como é que você vê o diálogo do direito ambiental com a filosofia? Porque a impressão que tenho é de que em outras áreas do conhecimento, esse diálogo já aconteceu. Parece que no direito chegou um pouquinho tarde. E aí eu queria aproveitar a tua expertise para aprender um pouco mais sobre isso. O diálogo do direito ambiental com a filosofia, para a gente ver o ecocentrismo, o antropocentrismo alargado. Qual é o impacto disso para a efetivação das regras que cuidam do meio ambiente? Perfeito, tá ótimo. Acho que a pergunta joga assim luz, Marcelo, em vários aspectos importantes. É um tema, de fato, que eu tenho, né, me dedicado, né, passei um período, passei um ano na Alemanha também pesquisando, entre 2008, 2018 e 2019, Seu fazendo, doutorado né, foi sanduíche, né? Você ficou na Universidade de Munique, eu acho. meu doutorado foi sanduíche, mas depois eu voltei, né? Eu fiz daí um pós-doutorado lá, que foi no Instituto Max Planck, que é o mesmo, né, que o Ingo, é o correspondente internacional aqui no Brasil, né? Inclusive ele teve um período comigo lá também, a gente ficou pesquisando juntos, a gente, né, fez uma pesquisa também junto com um professor da Universidade de Munique, que é o Jens Kersten. Eu traduzi um artigo para ele, posso até disponibilizar, não sei, depois, se quiser, Marcelo, não sei como é que tu interage com o pessoal, porque trata Gostaria justamente muito. disso, né, que é a questão envolvendo um pouco os direitos da natureza, mas é um texto bem simples, né, foi publicado na revista Direito Ambiental, são 10 páginas, um panorama geral que eu acho que, sem academicismos em excesso, de forma, o professor Jens Kersten, ele é hoje um dos novos expoentes do direito público alemão, professor jovem, né, ele é professor da Universidade de Munique, já de direito público, de direito ambiental também, e ele trabalha, ele tem um livro, que ele pinçou um aspecto desse livro que trata justamente disso que você falou, né, porque a gente entra um pouco na filosofia política, na discussão envolvendo contrato social, e ele discute isso no livro dele, né, até que ponto o novo período geológico do antropoceno que a gente estaria vivendo hoje, né, com toda essa questão emergencial do ponto de vista ecológico, como é o caso das mudanças climáticas, perda de biodiversidade, etc. Né, a gente teria inaugurado, né, o ser humano teria se tornado uma força geológica, né, como nunca antes uma única espécie da natureza teria feito. Né, nem mesmo os dinossauros, né, com todas as suas garras e dentes, foram capazes de impactar o sistema planetário, o planeta Terra, da forma como ser humano, por meio, né, da técnica. Aí se dialoga muito também com a filosofia. Né, existe já no campo filosófico, de fato, uma discussão muito importante, né, pelo menos desde a década de 70, discutindo né, um dos autores que mais importantes, que é aquele que teria sido o primeiro a criar um sistema filosófico consistente de uma nova ética ecológica, né, que é o Hans Jonas, né, com o princípio da responsabilidade, a obra clássica dele, né, onde ele discute Prêmios justamente... internacionais, né? Não, é Dois foram muito fantástico, importantíssimos. ele refaz, por exemplo, os imperativos categóricos kantianos, né, por assim dizer, na perspectiva ecológica, em relação à nossa responsabilidade para com as futuras gerações, né, para com a perpetuação da vida, e aí num espectro mais amplo possível, né, e faz, né, ou seja, de utilizar todo aquele aparato, né, filosófico, da filosofia kantiana, enfim, que é um marco muito importante para o direito, né, a própria compreensão de dignidade da pessoa humana, ou seja, de você sair, né, você conseguir identificar, não só nos animais não humanos, mas na natureza, né, como um fim em si mesmo, né, e aquilo limitar a própria ação do ser humano, né, de ser um fator a ponto de limitar a ação do ser humano. Isso tudo é trabalhado pelo Hans Jonas, né, de forma muito consistente, e vários outros filósofos, em especial na Alemanha,
vão lá, se debruçam e constroem hoje uma ética ecológica extremamente consistente, importante, rumo ao que não seria mais um antropocentrismo, né, uma ética antropocêntrica. Mas aí sim, aí são várias correntes, né, alguns mapeiam, vamos dizer assim, ou atuam no âmbito de uma ética biocêntrica. A questão importante também envolvendo as gerações futuras, né, todo um marco ético também, isso no Jonas já aparece, mas também, mais recentemente, outros autores, porque é uma discussão importante, como é que também, tanto do ponto de vista da filosofia, quanto do ponto de vista jurídico, né, que é ainda mais recente, embora se a gente fizer uma leitura do artigo 225 no caput, a proteção das futuras gerações está consagrada lá, né, mas de que forma a gente consegue reconhecer uma personalidade jurídica, atribuir uma personalidade jurídica a gerações que não são vivas hoje. Né? Como é que a gente vai conseguir operacionalizar isso? Isso é um desafio, né? Mas também esse mesmo desafio é colocado aí em outras correntes da ética, ampliando não só para as futuras gerações, mas também para os animais não humanos. Algumas éticas têm uma característica mais biocêntrica, né, que colocam a questão da vida, outros referenciais óticos, como o próprio Peter Singer, né, que é um filósofo extremamente influente na ética animal, né, que relaciona justamente a consideração ética a partir de uma perspectiva da capacidade de sentir dor ou prazer. Então, só aqueles animais, né, em regra, animais vertebrados, enfim, que possuem essa capacidade, que seriam, vamos dizer assim, integrariam a comunidade moral com o ser humano. Fica uma, né, maior parte da vida não humana continua à margem desse círculo moral. Né? E outros, então, filósofos trabalham numa perspectiva, inclusive, ecocêntrica. Elementos bióticos, abióticos. A gente comentou na outra live uma decisão jurídica que atribuiu direitos a um rio da Corte Constitucional colombiana. Né? Uma ótima live uma decisão, lá com vocês. Ela vai nessa perspectiva de trazer, né, uma outra decisão reconheceu a floresta amazônica como sujeito de direitos também. Então ela vai ainda mais além, são várias correntes, né, mas isso tudo deu vamos dizer assim, uma discussão filosófica muito importante para, no momento posterior, isso ser incorporado ao direito. Né? Eu falei antes, na decisão da vaquejada, o ministro Barroso ele chega no momento a dizer vai chegar um momento em que todos nós, no futuro, todos nós vamos ser vegetarianos, por exemplo. É um pouco assim, né, brincando, mas falando de que a gente já tem que repensar o antropocentrismo clássico, enfim, né, trabalha um pouco nesse sentido. Mas aí aparece, por exemplo, nos votos da ministra Rosa Weber e do ministro Lewandowski, justamente a defesa de uma interpretação biocêntrica do artigo 225 da Constituição, relacionada justamente à vedação de práticas cruéis contra os animais, né, a proteção dos animais contra maus tratos e assim por diante. Então, é algo que para o direito ainda é um pouco novo, sim. Né? A gente tem no Brasil uma tradição um pouco maior do direito dos animais, vários autores já trabalham há um pouco mais de tempo isso. Né? A questão envolvendo os direitos da natureza é ainda um tema um pouco mais recente. Né? E quando a gente brinca com o véu da ignorância, né, do Rawls, a ideia, né, que justamente aquele professor da Universidade de Munique, o Jens Kersten, quando ele trabalha numa perspectiva da filosofia política, ele trabalha com enfim, todos os autores que trabalhavam o conceito de contrato social, enfim, a Constituição, nossa Constituição de 88 é um contrato social, político-jurídico, né, é o símbolo do contrato social da nossa sociedade, a sociedade brasileira, por assim dizer, e ele analisa em especial um autor que eu gosto muito, né, que é o Bruno Latour, que é um filósofo francês, extremamente importante, antropólogo, filósofo, enfim, que trabalha com a filosofia da ciência, né, e de que forma a ciência foi um tema que hoje é tão importante em tempos de pandemia, né, de que forma o papel que a ciência e de que forma a ciência deveria ser recepcionada na discussão política, né, no espaço político, das decisões políticas, de que forma ela deveria influenciar, e ele discute isso muito pela ótica ecológica. Né? Então, ele utiliza a metáfora do mito da caverna de Platão. Né? Ele diz, olha, os cientistas, né, eles deveriam, pensando numa Constituição, pensando num contrato social, né,
Assembleia Constituinte, lá antes da Constituição de 88, reunida, né? Eles deveriam ser, os cientistas, eles são os únicos capazes de dar voz à natureza, né? Eles sairiam da caverna, conseguiriam interpretar as leis da natureza, conseguiriam entender elas de fato, compreender, retornar à caverna e informar lá a Assembleia Constituinte a respeito da relevância do ponto de vista existencial, né, do respeito, por exemplo, aos animais não humanos, à vida, né, na natureza de um modo geral, trazer luzes, né, à caverna, enfim, e aí então a ciência poderia de alguma forma, né, participar, dando voz às leis da natureza, cada vez mais, né, as leis da natureza. Isso não é uma coisa, né, falar das as leis dos homens, né, o direito, por exemplo, deve necessariamente ser modelado pelas leis, né, imutáveis e universais da natureza. Isso não é algo, não é o que eu estou dizendo, isso é algo que está no relatório Brundtland, no relatório Nosso Futuro Comum, de 1987, que foi o documento mais importante que capitaneou toda a discussão da Rio 92, né, da Declaração do Rio, de todos os documentos, da Convenção Quadro sobre mudança climática, sobre biodiversidade. Ou seja, ali, né, tem uma passagem que diz exatamente o que eu acabei de citar para vocês. Ou seja, é isso. Então, o Kersten, ele faz essa análise, né, ele coloca isso em perspectiva do contrato social, e eu brinco com o véu da ignorância, porque é justamente isso. Imaginar que a gente está lá na Assembleia Constituinte sem saber a qual espécies nós pertenceremos no futuro, né? Então eu posso vir na forma de uma onça pintada, eu posso vir na forma de uma árvore, vamos dizer assim. E as decisões na hora de eleger aquele consenso em torno de direitos mínimos vão ter que levar em consideração também, né, essas pessoas não humanas, vamos dizer assim, né? Esses sujeitos jurídicos não humanos, né? A natureza, enfim, por isso eu brinco com a questão, né, do véu da ignorância. Que é uma referência que eu achei fantástica. Não, é uma... E olha, você está certo. Um novo pacto político-jurídico, porque afinal de contas nós não temos um planeta B, né? Exatamente, exatamente. É uma coisa que está dita desde pelo menos do início da década de 70. Né? O famoso relatório do Clube de Roma, né, que foi publicado na década de 70, ao tempo, inclusive, da Convenção sobre os limites do crescimento. Né? Ou seja, aquele documento é um marco no início da década de 80 dizendo, olha, com esse padrão de consumo, não existem recursos planetários aptos a dar conta. É uma conta matemática, é simples, é pura lógica, leis da natureza. Né? Então não adianta o ser humano criar um artifício, o direito é um artifício, é uma construção humana. Né? Da mesma forma que a filosofia cartesiana criou um artifício, né, nessa dicotomia fantasiosa entre o ser humano e a natureza, como que se o ser humano não fosse um ente, não dependesse do ponto de vista existencial completamente da natureza. É um artifício, é uma ficção, né? Ou seja, isso não... Na maioria das vezes, Thiago, reduz, né? Reduz a nossa capacidade de cognição. Direita e esquerda, é bem e mal, claro e escuro, questão de direito, questão de fato, é verdade real, verdade material. A vida não cabe nessa simplicidade, nessa dicotomia, sem nenhuma dúvida. Eu queria muito conversar contigo também sobre processos estruturais, mas infelizmente nosso tempo está acabando. Já me mandaram aqui também hashtags para live 2 e 3, viu? Não, uma satisfação, Marcelo. Para você voltar aqui no nosso já falar, nosso espaço, né? Porque agora a gente está sem saber exatamente como identificar as coisas, se são seguidores, telespectadores, se isso é canal, se não é, mas o nome não é a exata medida das coisas. O importante é que você saiba que será sempre muito bem-vindo. Eu espero poder recebê-lo aqui para uma segunda live. Vamos sim. Tu tens muito ainda que ensinar, a gente tem muito que aprender contigo e há outros temas igualmente relevantes que eu acho que a gente pode abordar para aproveitar a tua clareza, a tua didática, a tua expertise. Eu havia desabilitado os comentários para a gente ganhar estabilidade, porque durante a transmissão a conexão caiu um pouquinho. Mas eu vou reativar os comentários agora para que o pessoal possa se despedir. Tu já acompanhou lives anteriores, sabe que ao final eu sempre entrego ao convidado lá os 2, 3 minutos
para que você tenha aí a possibilidade de fazer suas considerações finais e se despedir de todo mundo que nos acompanhou. Perfeito, tá ótimo. Marcelo, te agradeço de novo aí de coração, para mim é uma satisfação, né, tá aí participando, confraternizando contigo nesses momentos aí, extremamente importante de levar, né, esse debate, um debate importante, o tema das tuas lives tem sido sempre uns temas super importantes, aliás, com vários Obrigado. amigos queridos, tenho acompanhado, né, sempre que possível, um altíssimo nível, enfim, né, eu recomendo a todos sempre. Eu vou estar sempre à disposição, agradeço, né? A gente pode, talvez em alguma live, manter, né, algum mais, talvez, o tema do processo coletivo mesmo, tentar ter uma riqueza, e aí até eu quero contar né, com a tua expertise, que é muito maior do que a minha na matéria, né? Eu estou estudando cada vez mais, tentando também, porque da relevância dessa dimensão, né, processual, procedimental, para toda a discussão. Mas minha mensagem final, né, vai também no sentido de que quando eu brinco, né, de que as leis da natureza, elas são hegemônicas, no sentido de que elas impõem, vamos dizer assim, a vida e a morte, né, inclusive ao ser humano do ponto de vista da nossa sobrevivência. Se a gente não conseguir respeitar essas leis da natureza, né, e questões como mudanças climáticas, perda da biodiversidade, a pandemia é um outro exemplo, né, que revela essa desnuda, vamos dizer assim, essa relação visceral, né, de vida existencial entre ser humano e natureza. Agora, tanto a filosofia quanto o direito, né, eles silenciaram, vamos dizer assim, eles não prestaram atenção no que Darwin havia dito em 1959, né, quando publicou A Origem das Espécies. Ali estava, vamos dizer assim, essa resposta que até hoje a gente procura tornar ela, vamos dizer assim, algo consensual, né? Do ponto de vista científico. A filosofia levou muito tempo para dar ouvidos. Né? Existe um outro filósofo alemão, que é o Vittorio Hessel, que fala isso. Ele estuda a filosofia, né, à luz do pensamento de Darwin, enfim, né, de perceber o ser humano como um ser biológico, né, e isso sim tem uma relevância do ponto de vista da ruptura desse marco jurídico antropocêntrico, né, rumo aí a um novo, né, que a gente estaria no limiar. Inclusive saiu um texto do Conjuro hoje, do Gen Jurídico, né, justamente discutindo isso, o limiar de um novo paradigma jurídico ecológico, um texto meu com o professor Ingo. E eu vou aproveitar fazer um merchandise, que é justamente hoje, e só hoje o livro, curso de Direito Ambiental, está com 50% de desconto na página do GEM, porque hoje é o Dia Nacional do Acadêmico de Direito. Né? Então eles lançaram. O teu também não está nessa promoção, né? Divulgar, porque é só hoje, né? Eu nunca vi promoção de 50% de desconto no preço da capa. 80%. Vou aproveitar, vou pedir desculpas. Só hoje. Só hoje. Nada, eu faço questão, inclusive, meu amigo Tiago, faço questão de, na abertura da live, ao final, sempre que posso, mas em algum momento divulgar não só as ideias, mas os livros e cursos dos meus convidados, porque esse projeto, sabe, só acontece mesmo pela generosidade dos amigos, pela generosidade dos professores, colegas que aceitam essa provocação para participar da live. E com esse espaço eu passo a ter a chance de levar informações críticas, atualizadas, de quem é mestre no assunto, para um número indeterminado de pessoas que hoje está no isolamento e pode, através da live, saber um pouco mais sobre direito, sobre a vida, um pouquinho de poesia, um pouquinho de literatura, né? Acho que assim a gente, com um pouco mais de empatia, solidariedade, vai contribuindo para que a gente, ao final, possa sair melhor de toda essa pandemia, de toda essa experiência. Eu só tenho a lhe agradecer, reforçando aqui, hein, pessoal, que o livro do professor Tiago, escrito em coautoria com o professor Ingo Sarler, está disponível no site da GEM com 50% de desconto só hoje, porque hoje é também o dia do acadêmico de direito. Então aproveita a oportunidade, porque não é sempre que a gente tem esse desconto maravilhoso, o meu já encomendei, que eu não vou perder essa chance também. Fica aí a sugestão. Fica também o meu agradecimento, Tiago, viu, pela generosidade, por ter participado e por ter nos ensinado tanto. Vamos ver se no futuro breve, quando tu tiveres agenda aí, porque você está soberbado de trabalho, né? A defensoria está sempre atuando, mas quando no futuro breve você tiver agenda, se a gente consegue marcar uma segunda live. Registro também aqui meus agradecimentos a tantos colegas que
passaram para nos deixar uma mensagem de Perfeito, carinho. amigo. Não dá Marcelo, para citar o nome de aqui. todos vocês, mas eu registro aqui o agradecimento, tá bem? Abraço, Marcelo. Obrigado aí de novo pela Valeu, meu oportunidade, meu. amigo. Um grande Estamos à abraço. disposição aí. Nada, uma honra. Valeu. Tchau, tchau. Amigos, encerramos mais uma tarde de debates e aprendizados, dessa vez com a temática do acesso à justiça em matéria ambiental. Lições super preciosas, né, ministradas aqui com brilhantismo pelo professor Tiago. Espero que eu tenha colaborado aí para o seu aprendizado, para que esse isolamento possa ser mais produtivo e mais útil aos seus estudos. Fica ligado aqui comigo no Instagram, porque logo mais toda essa informação vai ser disponibilizada no IGTV, tá bom? Para quem já me mandou direct, não esquece que houve mudança no Instagram, mudamos a dinâmica e que agora as lives ficam armazenadas no IGTV. Uma chance para você conferir na íntegra tudo que rolou de bate-papo por aqui. Por hoje é só. É isso. Um abraço, fiquem com Deus. A gente se vê.